Do primeiro ano, ó, o pessoal me perguntou e eu vou lançar esse vídeo para poder explicar para vocês melhores sobre racionalização de denominadores. Tá vendo aqui? Eu peguei um exemplo 1 sobre raiz de 7, tá? Como é que a gente faz? A gente tem 1 sobre raiz de 7. Eu tenho que eliminar esse radical do denominador, da parte de baixo. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou usar um artifício para poder fazer com que essa base aqui ela tem uma potência no mesmo valor do índice. Então, como aqui eu tenho um índice 2, ó, né, raiz quadrada, eu tenho que deixar ela com a potência de número 2, ou seja, eu tenho que deixar esse 7 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo mesmo valor da raiz. Então, nesse caso, eu tenho raiz quadrada de 7, multiplico por raiz quadrada de 7. O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima para poder manter o equilíbrio da equação. Ou seja, eu vou estar como se eu estivesse multiplicando por 1. Raiz de 7 dividido por 7 dá 1. Eu não altero a fração, entendeu? A partir do momento que eu aplicar a propriedade, raiz de 7 vezes raiz de 7, eu vou ter raiz de 7 ao quadrado. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Eu vou simplesmente poder cortar esse valor da potência com o índice. Lembra que eu falei para vocês ficarem de olho no índice? Aí eu vou ter raiz de 7 sobre 7, entendeu? Eu eliminei o radical do denominador, tá joia? Esse outro caso aqui, que é semelhante ao exercício B para vocês aqui, o que acontece? Eu tenho aqui raiz cúbica de 2, então eu tenho que achar um número que eu vou, o índice da raiz vai permanecer o mesmo, a raiz cúbica, a raiz elevada, o índice é 3, raiz cúbica. Então aqui, o que falta aqui, ó? Eu usando as propriedades que tem aí, eu vou fazer a multiplicação. Eu vou manter o índice da raiz, porém eu tenho que achar um número que dê o quê? 2 elevado à terceira potência. Para quê? Para poder cortar esse valor da potência com o índice. E assim o 2 sai para fora. Então quanto que falta aqui? Falta o 2 ao quadrado, porque o 2 eu já tenho. Faltaria quem? Um 2 ao quadrado. Na hora que eu faço essa multiplicação pelos radicais, eu vou manter a base e vou somar os expoentes. Então eu tenho que ter um argumento e um arranjo para poder colocar um número que eu vou ter uma potência aqui dentro com o mesmo índice. Ah lá, ficou 2 à terceira elevado com o índice de cúbica, raiz cúbica, que é o índice 3. Eu repito o que eu faço embaixo, eu faço em cima eu mantenho, eu fiquei raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é esse cara aqui, dividido por 2. Só isso, acabou a conta, entendeu? Essa é a situação mais fácil do racionalização de denominadores, para tirar o radical de baixo. Essa outra situação aqui, eu vou usar aquela propriedade dos produtos notáveis, ó. Qual que é? A diferença de 2 quadrados. Eu tenho que ter ela em mente para poder usar essa diferença de 2 quadrados. E como que eu vou fazer, ó? Raiz cúbica, raiz quadrada de 3 menos 1, eu vou multiplicar pelo seu inverso. O que é o inverso? Eu fico de olho no sinal. Se aqui eu tenho um sinal de menos, eu vou ter que multiplicar por mais. Para quê? Para cair nessa propriedade, e aí eu vou ter diferença de 2 quadrados. Eu vou ter uma diferença de 2 quadrados. Eu vou ter um quadrado da raiz e um quadrado do 1. Ou seja, eu vou ter como se esse daqui fosse o A e esse fosse o B. Ó, o A e o B, tá vendo? O A e B. E aí eu vou cair nessa multiplicação aqui, ó. A mais B, A menos B. Tá ok? Eu vou poder fazer raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Eu vou poder depois simplesmente cortar essa raiz, essa potência com o índice da raiz. Aí eu vou ficar com quanto? Ó, 3 menos 1. Em cima eu copio a mesma coisa, tá vendo? Para não alterar a fração. Mesmo sinal, ó, para não alterar a fração. Então eu fiquei aqui com diferença de 2 quadrados. Ó, raiz quadrada de 3 menos 1 ao quadrado. Ó, raiz quadrada de 3, é tudo elevado ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Ficou 3 menos 1, 2. Cheguei em 3 mais 1 sobre 2. Se fosse aqui mais, esse sinal aqui seria menos. E assim vocês conseguem resolver essa questão 4. Tá ok? Qualquer dúvida me chame aí no WhatsApp, no Instagram. Tá joia? Valeu, galera!